Bom, então vamos falar de mais duas métricas, né, antes de passar para o próximo assunto, que é a estabilidade, que tem relação com a robustez, né? Que foi definido nesse artigo aqui, Regularizing Black Box Models for Improving Interpretability. A ideia desse é que a gente utilizasse essa medida de estabilidade para regularizar os nossos modelos e gerar explicações estáveis. Então, a ideia aqui é o seguinte, olha, eu tenho a explicação do meu ponto e tenho a explicação de um ponto vizinho a x, né? E eu faço então a norma quadrática da diferença desses dois pontos, dessas duas explicações, do x e do x'. E calculo o valor esperado dessa diferença em relação ao ponto de interesse com toda a vizinhança dele. Ou seja, é a média disso aqui, né? Para cada ponto da vizinhança, eu vejo a diferença quadrática da explicação e calculo a média. Se essa média for baixa, significa que a explicação em torno da vizinhança não altera muito. É uma ideia muito parecida com o do vídeo anterior, do paper anterior, né? E tem esse outro aqui chamado infidelidade, né? Que, veja, foi no mesmo congresso, um ano anterior, né? On the Infidelity and Sensitivity of Explanations. Que ele também testa a estabilidade do modelo, né? Através também de um valor esperado. Então, valor esperado para todas as perturbações em torno de uma média, ele aplica uma perturbação na explicação, tá? Menos a diferença da minha explicação, a diferença da minha explicação com a explicação do ponto x para o perturbado, né? E eu levo essa diferença ao quadrado. Então, a ideia aqui é mais ou menos o seguinte: a explicação do modelo perturbado, ele é similar a eu aplicar a perturbação diretamente na explicação, ou seja, a relação entre a perturbação e a explicação do ponto perturbado é linear. Então, a ideia é justamente essa, né? Olha, se eu tenho meu ponto x que está explicado aqui, deixa eu ir para cá. Eu tenho o ponto x explicado aqui. Eu tenho o ponto x com a perturbação e a explicação dele está aqui, tá? Então eu tenho esse vetor dessa diferença, né? E eu quero ver o seguinte, olha, se eu tenho a minha explicação de x dado o meu modelo f, desculpa, esse f aqui na verdade é a própria predição, né? Então eu tenho a minha predição aqui, né, do ponto x, do ponto perturbado, e eu quero ver o seguinte: se eu pegar a explicação desse ponto e perturbar, ele vai coincidir com essa diferença? Ou seja, a diferença vai ser a mesma? Porque se for a mesma, quer dizer que ele está acompanhando a perturbação, que necessariamente é pequena. E com isso ele tem um grau de fidelidade com a predição, né? Então a ideia geral é: a explicação tem que acompanhar a predição. Será que isso acontece? Né? Então essa é a avaliação de infidelidade. Bom, para concluir essa sessão, né, desses vídeos, então a gente percebe que é difícil a gente definir os diferentes desideratum, né, para os explicadores, e medir essas propriedades para avaliar o comportamento, né, se isso está compatível com o que a gente espera ou não. Veja que as próprias métricas sugeridas, elas são estimativas, né, amostragens do que a gente espera. Apesar disso, é um tema que está em aberto, tá? Porque mesmo para a gente medir essas propriedades que eu acabei de falar, né, é muito custoso fazer de forma exata, então a gente tem que fazer uma coisa amostral, e não tem nada muito formalizado, tá? Então, no próximo vídeo, vai ser o último dessa sequência, eu vou falar sobre a criação de bases de dados artificiais para avaliação, de um artigo meu com um aluno de doutorado, né? Na verdade, o contrário, do meu aluno de doutorado comigo, que ainda está em avaliação, talvez quando esse vídeo for publicado já esteja aceito.